E aí galera, beleza? Hoje mais um RMH polêmico. Polêmico. Vamos escolher o pior álbum da nossa banda preferida. Então, pra mim é uma missão muito fácil. Mas antes de eu falar o pior álbum da minha banda preferida, que todos sabem que é o Kiss, que é minha banda número 1, a banda que me pôs nesse mundo do rock, eu queria citar algumas bandas que fizeram discos ridículos, acho que horríveis, sem a mínima sequência do trabalho deles, né? Então eu vou citar algumas. Eu acho que o Rudolf Schenker, o Klaus Meine e o Matthias Jebs, eles não conseguiram concordar em lançar o Eye to Eye, que aquele disco é um disco que é uma mistura de pop com disco, eletrônica e leves riffs de guitarra. Aquele disco é uma sacanagem. Então quer dizer, eu acho que eles não tinham um produtor, tinha uma gravadora por trás. Eu queria saber o que passou na cabeça deles de lançarem o Eye to Eye. Um disco ridículo que manchou a carreira dos Scorpions. Vamos falar de uma outra banda. Todos sabem que no início dos anos 90, com o aparecimento do grunge, várias bandas de hard rock da época, elas resolveram fazer um disco com pegada grunge. Então esse é um recado pro seu Don Dokken. Onde você estava com a cabeça para lançar aquele disco ridículo chamado Shadow Life? Aquilo não é Dokken. Aquilo é uma sacanagem também, Don Dokken. É outro que eu destaco também como um dos maiores lixos. O maior de todos, lixo da história do heavy metal. Metallica, Santanger. Aquilo não pode ter sido sério. O produtor deve ter tirado a bateria e colocado algumas latas de tinta, souvenir ou de Nescau na bateria para sair aquele som ridículo. Então, o Santanger para mim é um dos piores discos da história do heavy metal. Temos também aquela, vamos dizer, ópera do Judas Priest chamada Nostradamus. Pô, Glenn Tipton, pelo amor de Deus, Rob Halford. Pô, sujaram a carreira do Judas com aquele disco ridículo, horrível. A música Nostradamus ainda ela é ouvível e tocou em alguns shows, ela soava bem ao vivo, mas o resto é tenebroso, aquilo não é Priest, se bem que passa desapercebido. Outro disco também tenebroso, seu Black Lawless querer suar Marilyn Manson no Kill Fuck Die, você era ídolo do Marilyn Manson em 1984, Black Lawless, e você vai querer lançar um disco em 97 querendo suar Marilyn Manson, horrível também, discografia, o cara tem por ter, mas é um álbum tenebroso, fora vários outros, né? Salvo poucas bandas das grandes que não fizeram um disco horrível. Eu acho que eu cito o Saxon, o AC/DC. O Iron Maiden tem alguns discos fracos, mas não chegou a ter um disco assim horrível. Mas agora, né, vamos falar de duas bandas que eu gosto. Uma é minha musa, uma mulher que eu tenho uma admiração, um amor platônico, foi sempre a minha deusa chamada Lita Ford. Ela resolveu voltar depois de um hiato gigante. Ela casou com o Jim Gillette do Nitro, aquele vocalista que é capa de todos os livros e revistas de hair metal, aquele cabelo... Mas ele era um péssimo vocalista. E o Nitro, uma das piores bandas que já surgiram em toda a história. Ela casou com ele, teve 2 filhos com ele, lançou um livro com histórias tenebrosas e totalmente estranhas, né? Ela abrindo toda a intimidade dela. E a volta dela, que voltou com os shows, ela resolveu lançar um disco chamado Wicked Wonderland. Lita, que lixo que é aquilo. Que lixo. Foi uma das maiores decepções da minha vida. E eu sempre um fã ardoroso da Lita, que é a única coisa que eu não ponho na minha coleção dela. Não tem como pôr. Então eu destaco esse Wicked Wonderland da Lita como um lixo. E agora vou falar sobre a minha banda número 1. O Kiss resolveu, antes da Reunion Tour, lançar um disco.
Ele surgiu inicialmente ia se chamar Head, depois ia chamar The Final Sessions e acabou saindo depois da Reunion Tour, porque tinha algum contrato com a gravadora. A gravadora não devia ter lançado aquilo, porque aquilo é uma mancha muito forte na carreira do Kiss. Carnival Souls é um lixo, não é Kiss aquilo. Cara, o Kiss, como é que o Kiss pode soar depressivo? Não tem como. E aquele disco é depressivo, é ruim, aquilo não é Kiss. Eu me lembro uma vez na rádio, não me lembro se foi na 97 ou na 89, que o meu amigo Tatola fez uma seleção, fez um excerto de uma sessão, parece, mas não é, e colocou o Kiss e muita gente achando que era o Alice in Chains. Kiss querendo soar grunge. E o pior, que é o pior de tudo, tem gente que gosta. Tem aí uns entendidos que falam, aquele disco é maravilhoso. Cara, vai escutar Hate, Jungle e falar que aquilo é Kiss. Seduction of the Innocent, o Gene Simmons, onde estava com a cabeça de falar, meu, eu vou fazer um disco daquele. Então pra mim é uma mancha na história da banda que eu amo, é um disco que eu não ouço. Inclusive, recentemente no Kiss Cruise, o Bruce Kulick fez um show que foi um dos melhores shows que eu vi na minha vida. Ele tocou todas as músicas da fase sem máscara dele, e tocou músicas que eu nunca imaginei que eu ia escutar ao vivo do Kiss. Tá? E daí, em um determinado momento, que ele começou a tocar a música do Carnival Souls. Você sai de um show, uma vibe, sabe, lá em cima, e desce assim com uma depressão, aquelas músicas insuportáveis. Aí, obviamente, tem aqueles que, não, maravilhoso, tipo, o cara que faz parte desse programa, o Sr. Allegro Hyde, do Ancestral, e é o compositor da nossa trilha sonora de abertura. Agora, que animal, não sei o que. Depois de começar a tocar as músicas do Carnival Souls, aquele silêncio assim, e um ou outro, e aquela depressão. Aí eu olhei pra ele e falei assim, tá vendo que legal isso aí, né? E óbvio, ele deu risada, e pra me irritar, falou que aquilo era maravilhoso, entendeu? Eu não sei se ele gosta, depois eu vou pegar o depoimento pra ver se ele gosta mesmo desse lixo. Pra mim, o pior disco do Kiss, uma vergonha na história do Kiss, o Carnival Souls. E pra terminar, os membros do Kiss fizeram vários discos solos. Quando saíram os 4 solos em 78, meteram o pau no Peter. Eu não gosto do disco, porque, mas é aquilo que o Peter era a influência dele, né? Fazer aquele tipo de som. Metem o pau no disco do Gene Simmons. O Gene Simmons também nunca foi muito bom de música, né? Mas mesmo assim ainda passa. Mas o Sr. Gene Simmons resolveu, um belo dia, fazer um disco solo e chamou o disco de Asshole. Pior coisa que eu já ouvi na minha vida. Eu acho que o Gene fez de propósito. Eu não acho que ele fez aquilo com o intuito de mostrar o trabalho dele. Eu acho que ele fez de propósito uma música pior que a outra, e a música que é o carro-chefe do álbum é um cover do Nine Inch Nails. Eu queria entender o que passa naquela cabeça. Ou excesso de dinheiro, ou excesso de ego, mas eu tenho certeza, ninguém me tira da cabeça que ele fez de propósito para lançar aquele lixo chamado Asshole. Cara, a única música ouvível, é um bônus do CD japonês, que é a música legal. Eu nem me lembro o nome dela, porque eu escutei algumas vezes e eu nem tenho esse disco. É uma vez, Gene Simmons, só pra vocês terem uma ideia, contando aqui rápido, em 2004, quando eu trouxe o Rich Kotzen pro Brasil, num jantar no Angélica Grill, ele comentou que o Gene ligou para ele ir até a casa do Gene, naquela mansão maravilhosa. O Rich Kotzen falou que esteve naquele santuário do Kiss. E o Gene Simmons falou, eu queria fazer um disco solo que você participasse. O Rich Kotzen falou, tá bom, o que você queria? Ele falou, não, faz o que você acha que deve fazer, aí tudo bem. Ele falou, mas eu preciso saber. Não, eu quero que você faça o que você quiser, o que você fizer que tá bom. Então você vê mais ou menos como foi feita a composição daquele lixo chamado Asshole. E agora, teremos muitos convidados falando dos seus álbuns ruins de suas bandas preferidas, entendeu? Então o meu, Carnival Souls, um lixo, e Au Concurso de todos os tempos, Gene Simmons, Asshole, tá bom? Batalha, Edu, foi do caralho esse programa, diferente, e que a gente vocês curtem, espero que vocês curtam, façam seus comentários, e é muito importante vocês se inscreverem no canal,
e colocarem aí a opinião de vocês, entendeu? E mais uma vez, um muito obrigado pela Room Office, é o nosso primeiro parceiro do RMH, e que todos fiquem bem, e que dando um toque que a galeria reabre dia 11 de junho, das 11 às 15, é o primeiro passo para nós voltarmos à vida normal. Óbvio, respeitando as restrições de segurança todas, tá? Grande abraço para vocês, valeu! Beleza aí? Mais um RMH em casa, mais um programa especial. Dessa vez a missão é um pouquinho difícil. Carlinhos, eu concordo com você que o disco que mais me decepcionou, que tem o logotipo do Kiss na capa, é o solo de 78 do Gene Simmons. É a pior coisa que tem do Kiss, aquilo lá, você vê a capa, você acha que vai ser um som animal, aí você coloca, é tipo errar pênalti em final de campeonato, não dá. Carnival of Souls eu gosto, adoro a música Jungle, Rain, a Jungle é animal, e o da Lita Ford é um lixo mesmo, lamentável, disco ruim. Agora tem outros, por exemplo, se odeia o Carnival of Souls, eu tenho exemplo de outros que todo mundo odeia, mas eu gosto. Chameleon do Halloween, Endorama do Creator, tem umas coisas assim que é inexplicável, né? Por isso que esse estilo que a gente gosta é tão diferente. Mas das minhas escolhas eu poderia falar de vários assim que foram decepcionantes de bandas que eu gosto. Por exemplo, Dokken, Shadow Life, o Queensryche, Dedicated to Chaos, Here in the Now Frontier, tem cada tranqueira, TNT, Transistor, Firefly, Wasp, Kill, Fuck, Die, nossa, Metallica, Saint Anger, tem cada coisa por aí, mas eu vou ficar assim, se a escolha é o pior disco de uma banda que eu gosto muito, a minha escolha natural é o Cold Lake do Celtic Frost, não dá. Ali você tinha tanta expectativa, a banda vinha do To Megatherium, Into the Pandemonium, sempre foi uma banda avant-garde, à frente do tempo, fez várias coisas que depois todo mundo percebeu o quanto o trabalho deles era influente, né, e diferente, até ousado. Só que depois que a gente pegou a capa do Cold Lake e virou, já estava aquele visual meio anos 80 hard rock, é o estilo que eu adoro, hair metal, glam metal, essas coisas, mas eu nunca queria ver isso no Celtic Frost. E as faixas são perdidas, orientadas totalmente pro hard rock, eu nunca quis ouvir o Celtic Frost fazendo hard rock. Infelizmente naquela época eles gravaram um videoclipe e passava toda hora na MTV. Inclusive no Brasil passava, no Fúria Metal. Então tinha gente que achava que o Celtic Frost era aquilo, que não conhecia os discos anteriores. Eu não gosto de nenhuma faixa, só de lembrar de Downtown, Hanoi, não dá, aquilo não dá, eles se copiam, tem riff copiado de disco anterior que entrou nesse, não dá, E o Stephen Priestley na bateria toca muito, mas estava tocando um estilo Tommy Lee, não dá, aquele clipe com a imagem da Marilyn Monroe, aí o Tom Warrior com a camisa do LA Guns, depois até saiu um vídeo gravado ao vivo daquela turnê, mas é lá totalmente desencontrado. Então a minha pior escolha, meu pior disco de uma banda que eu gosto é o Celtic Frost Cold Lake. Da Kombi do Rat tem um que eu não gosto também, que é o Collage, mas a minha escolha vai ser essa do Celtic Frost, isso eu vou falar sempre. Pior disco de banda que eu gosto, Cold Lake, Celtic Frost. Adoro hard, mas não queria ver o Celtic fazendo. E agora é com você, Edu. Olha a pedreira aí, hein? Valeu, fiquem bem. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Depois do Carlão mandando bem e o Batalha, chegou a minha hora de falar do pior disco das bandas mais queridas, né? Apesar de eu achar que pior disco é uma questão muito de opinião pessoal, né? De ponto de vista também. Pra mim, o pior disco é aquele que é feito de música ruim, produção ruim, que é tudo ruim. E não necessariamente quando uma banda quer ir num outro estilo, né? Mudar um pouco a cara, assim. Por exemplo, o Carlão, eu vou me juntar ao Alexandre, ao Batalha. Eu acho o Carnival of Souls muito legal. Tá longe de ser o pior disco do Kiss. Não é Kiss aquilo, tá? Na minha opinião, não é Kiss. Mas é muito legal. Eu acho que é uma sequência bem interessante de Revenge. Óbvio que tem umas questões ali de viagem do grunge e tal, né?
umas pitadinhas que eu acho péssimo, mas assim, o disco é legal, né? Discordo do Carlão, acho que o Kiss já fez coisa muito pior. Por exemplo, Monster, né, o último disco de estúdio do Kiss, é uma porcaria. É um catadão de música de estúdio, sem inspiração, mal tocado, mal produzido. Eu acho uma porcaria. Pra mim é o pior disco do Kiss. Monster junto com o do Gene Simmons. E o Peter Criss ali, ó, juntinho ali, né? Mas também tem aquelas questões que você fala assim, putz, às vezes um disco que não foi bem aceito pela crítica, pelo mercado, que não vendeu, não necessariamente é um disco ruim. Por exemplo, Motley Crue, com o John Corabi. O pessoal odiou, não é Motley, mas não dá pra negar que é um baita disco legal, né? Se colocasse um outro nome, não sendo Motley Crue, o pessoal ia aclamar o disco, entendeu? Mas pra mim é um disco maravilhoso, como o Camaleão do Halloween, que o pessoal meteu o pau. É maravilhoso o disco, eu gosto. É estilo diferente? Mas não é ruim. Tem músicas muito legais. Por exemplo, I Believe é uma música maravilhosa, né? Agora, disco ruim, você bota lá Saint Anger do Metallica, uma banda que eu amo, que é o Queen, o Hot Space. Que disco ruim, né? É aquele disco de uma época ruim da banda, que eles estavam brigando, o Brian May e o Roger Taylor brigados com o Freddie Mercury, o empresário do Fred ascendendo sobre eles, dando as diretrizes, né? A gravação cheia de problemas, o David Bowie brigando com o John Deacon, falando que aquele riff inicial de Under Pressure era uma porcaria, e virou um dos riffs mais tocados, né, na música mundial, né? E isso é ruim. Eye to Eye do Scorpions é péssimo, terrível, né? Músicas ruins, né? Nada a ver, vibe péssima. Acho que nem o Juninho, nosso amigo de Curitiba, que ama Scorpions, vai falar que Eye to Eye é bom. Não tem como falar, entendeu? Agora, Carnival of Souls eu acho legal, né? Pra mim, a minha banda número 1 de cabeceira é o Kiss, mas como o Carlão já foi, vou dar uma variada aqui e vou falar do AC/DC. O AC/DC é uma banda que eu amo, né? Prefiro a época do Bon Scott, mas é indiscutível que o Brian Johnson conseguiu depois com o AC/DC levar a patamares muito mais altos, mas Fly on the Wall é terrível, né? Não tem nada a ver com o AC/DC, com aquela pulsada enérgica, né? Com aquela bateria totalmente simples, mas com uma pegada monstro, até porque é o primeiro disco do Simon Wright. O Simon Wright é meio doido, né? Uma vez deu uma entrevista aí falando que aquele disco lá foi mal influenciado nas vendas pelo grunge, que nem existia ainda. A gente está falando de 85, né? Fly on the Wall, pra mim, é um disco péssimo, né? Descartável, assim, na carreira do AC/DC. É um tropeço que eles deram, né? Brian Johnson deixando de compor as músicas, né? As letras, preguiçoso pra caramba, como falam por aí, né? O disco é muito ruim, né? Esse é uma banda que muita gente ama, a maioria das pessoas ama, mas Fly on the Wall eu acho que é uma unanimidade de péssimo, né? E acho que uma banda, né, pegando o gancho do Carlão, qualquer banda mainstream, né, é difícil não ter um disco ruim. Acho que uma hora ou outra, por vontade de experimentar, que isso vale na música também, experimentar, ou por brigas internas, tem disco ruim, não tem jeito, né? Não tem jeito. Pra mim, Fly on the Wall do AC/DC, péssimo, né? Péssimo. Lá embaixo. Pode tirar da discografia que não faz falta nenhuma. E agora vocês ficam com os nossos convidados super especiais que vieram também para esse programa polêmico, como o Carlão falou. E vamos ver cada um o que acha dos piores discos das bandas que a gente mais ama. Beijão para vocês aí, se cuidem. Tchau. Olá, Vladimir Korg aqui, tudo bem? Estão se cuidando? Pois é, o Ricardo me pediu para falar sobre um álbum, um trabalho de algum artista que eu não gostei muito. Eu não sou muito de falar mal de artista, não, mas eu sei que em vários momentos, às vezes nem é o momento da pessoa gravar o álbum, isso, mas as gravadoras realmente mandam, né? Então, um disco que eu não gostei, e eu sempre ouço 2 ou 3 vezes, foi a junção de dois artistas que eu gosto muito, que é o Lou Reed e o Metallica. Eu não gostei do Lulu, não, nem quis ouvir outra vez. Ou melhor, ouvi outra vez, mas não desceu, não. E assim, são 2 artistas que eu gosto muito, eu adoro o Lou Reed. Um abraço, valeu! Fala pessoal do RMH, tudo bem? Meu nome é Gerson Fajardo, sou guitarrista do Vulcano e vim a convite hoje aqui do meu amigo Ricardo Batalha falar sobre aqueles discos que estão lá largados,
escondidos ali no fundo dos nossos baús. Porém, todo fã, como todo fã, tem que ter, né? E eu, como fã do Kiss, venho falar em especial desse disco aqui, o Carnival of Souls, The Final Sessions do Kiss, né? Que foi lançado em 1997, um período, para mim, ruim, porque foi um período grunge, ao qual eu não gosto, e eles vieram com esse disco talvez até na tentativa de se firmar num mercado que não era deles, tá? Fazendo com que muitos fãs não apreciassem esse trabalho, eu particularmente sou um, e fazendo com que no ano seguinte, ainda bem, eles voltassem com o uso das máscaras, com a sua formação original, né? Fazendo turnês pelo mundo todo, sendo o Kiss que eles realmente são. Então tá aí. Tá? Pra mim esse disco vai continuar, vai voltar, viu, Ricardo? Lá pro fundo do baú, escondidinho lá. Tá bom? Então é isso. Valeu, um abraço para todos. Obrigado pelo convite. Saudações ao grande Ricardo Batalha, ao Carlos Chiaroni, ao programa RMH. Obrigado pelo convite. Meu nome é Evandro Júnior, atualmente baterista do Sigrid Ingrid. E eu tô aqui para falar a respeito do pior álbum de uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, que é o Êxodos. E eu me refiro ao Blood In, Blood Out. É um álbum que tem uma produção magnífica. A volta do Zé Souza foi espetacular, mas é um álbum que, na minha modesta opinião, carece de algo fundamental, que é a falta de refrão na maioria das músicas. E um álbum sem refrão é um álbum sem alma. Confesso que eu ouvi o disco diversas vezes. O álbum possui uma riferama espetacular, mas carece desse fator primordial num disco. Por isso, na minha opinião, considero talvez o pior álbum do Êxodos, se é que é possível considerar um álbum do Êxodos ruim. Obrigado pela oportunidade, galera. Fique em casa. E aí pessoal, aqui é My Undead, vocalista do Torture Squad do RNS, e eu tô aqui pra colocar um álbum do Ice the Earth na fogueira. É uma banda que eu gosto muito, admiro muito todos os vocalistas que passaram pela banda, tivemos 3 fases com vocalistas diferentes. O mais emblemático, com certeza, Marshall Barlow, meu favorito. E quando eu ouvi o Framing Armageddon, realmente me incomodou os meus ouvidos. Esse é o segundo trabalho do Ice D com o Tim Ripken Owens na banda, e nesse álbum eu tive certeza de que não era essa voz que eu queria ouvir no Ice the Earth. Hoje em dia eles estão com outro vocalista, o Stu Block, desde 2011 fazendo um grande trabalho com a banda, e eu espero que eles sigam firmes, porque essa formação, sim, tá muito boa. Valeu! Fala galera, fala pessoal da RMH, todos bem? Eu sou a Rô Souza, vocalista da banda Avens, uma banda de death metal melódico que logo menos vai estar aparecendo aí no cenário para todo mundo estar curtindo. E hoje eu tô aqui a convite do meu grandíssimo amigo Ricardo Batalha, que me deu uma missão impossível. Batalha, você me fodeu. Ele pediu para eu citar o pior álbum da minha banda preferida, mas como é uma missão impossível, eu não tenho um pior álbum, mas sim o meu menos preferido. Pra quem não sabe, eu também sou vocalista da banda Ravenous, Arch Enemy cover aqui de São Paulo, então, obviamente, minha banda preferida é o Arch Enemy. E o meu álbum menos preferido é o The Root of All Evil, de 2009. Esse álbum, ele é uma compilação dos 3 primeiros álbuns da banda, com o primeiro vocalista, Johan Liva, e na minha opinião, ele é o meu menos preferido, por me remeter muito a um death metal mais old school, até mesmo um black metal em muitas partes do disco. Tupá, 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 tupá da batera desenfreada do começo ao fim, praticamente, não me agrada. E eu sinto também uma falta de fluidez e umas linhas mais bonitas na melodia da voz, na melodia das guitarras, como nos álbuns seguintes com a Angela e com a Alissa. Então, tá aí o meu álbum menos preferido do Arch Enemy, The Root of All Evil, de 2009. Então, fiquem de olho, fiquem ligados que logo menos Avens vai estar lançando, a gente vai estar lançando o nosso primeiro EP aí pra vocês. Pra quem gosta
death metal melódico. A gente tem, obviamente, muita influência do Arch Enemy, Amon Amarth, Megadeth, então fiquem ligados que o material tá sensacional. Valeu, galera. Beijo, Batalha. Obrigado pelo convite. Fiquem todos bem. Fala, pessoal do MRH. Firmeza? Sou o Luiz Maurício, guitarrista do Heaven's Guardian, e a convite do meu amigo Ricardo Batalha, hoje estou aqui para uma difícil missão. Falar de um dos piores discos de uma das minhas bandas favoritas, que é o Iron Maiden. O disco em questão não poderia ser outro, Virtual Eleven. Foram 8 composições da banda, numa fase de transição bastante difícil, que, na minha opinião, não representa o excelente trabalho e toda a discografia da banda até aqui. Dessas 8 músicas, eu destaco apenas uma, que é When Two Worlds Collide, uma composição do Murray com Steve Harris e participação do Blaze Bayley. Esse disco teve baixa vendagem, foi um disco com absolutamente nenhuma premiação e nem mesmo a composição como estais amigos do Yannick Gers com o Blaze Bayley para homenagear os fãs da América Latina salvaram esse álbum em termos de vendas. É um disco que fica muito aquém daquilo tudo que a banda já fez. Eu realmente tenho um parênteses com ele e acredito que em toda essa trajetória da banda até aqui é um álbum que poderia ter ficado guardado a 7 chaves, trancado e enterrado. Mas todas as bandas em sua trajetória têm algum momento que há um tropeço e no Maiden não poderia ser diferente. Fica aqui a minha contribuição para esse polêmico quadro. Um grande abraço a todos. Fiquem em casa, fiquem seguros. Fala, galera do RMH. Eduardo aqui, DJ do Manifesto Bar, criador do Local Rock Show e produtor da Festa Casba, uma festa aí anos 80 que roda pelos bares de São Paulo. Bom, o senhor Ricardo Batalha me perguntou sobre um disco de uma banda que eu gosto muito, mas que o disco é ruim. Então, o que me vem à cabeça aqui agora é o Load, cara. O Load foi uma coisa séria, porque eu cresci ali com o Black Album, eu via daquela atmosfera, roupa preta, cabelo comprido, molecão ali empolgado, comecei a deixar meu cabelo crescer ali, e depois de uns anos os caras me aparecem daquele jeito ali, meu. Não entendi nada, aquele visual, aquele som ruim, sei lá, um grunge alternativo. Não desceu, não desce até hoje, não consigo ouvir, não consigo, infelizmente. Mas continuo amando Metallica, vou em todos os shows que tem, se tiver, vou de novo. E é isso aí, sem maiores problemas, acontece. Abração. Fala, confinato do RMH, beleza? Sou o Léo da Desert Dance, estou aqui a pedido do meu grande amigo Ricardo Batalha. Citar os piores álbuns das bandas que eu mais gosto. Bom, eu amo Motley Crue e não teria como não citar New Tattoo e Generation Swine. Pra mim, definitivamente, álbuns ruins. New Tattoo um pouco melhor, mas péssimo. Desserviço à humanidade. Menção honrosa a Def Leppard com seu péssimo trabalho em Slang. Nossa, eu amo Def Leppard, mas tenebroso, horrível. Se eu ouvir 3 vezes inteiro assim, nossa, sangrou meus ouvidos. Bom, é isso. Péssimo lembrar, péssimos momentos. Bandas de hard, não façam grunge. Continuem no hard, sempre. Boa noite, galera. Fala, Batalha, fala, Carlão, toda a galera do RMH. Tudo certo por aí? Hoje eu tô pra falar que minha banda favorita é o Guns N' Roses, todo mundo sabe disso. Mas pra mim foi um fiasco o Chinese Democracy. Pra mim é o pior disco do Guns da carreira. Demoraram mais de 10 anos pra fazer aquela obra. E eu não consigo ouvir nenhuma música desse disco. Eu ouvi esse disco uma vez inteira e nunca mais, gente. É isso. Essa é a minha opinião, tá ok? Um abração pra todo mundo aí. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio, eu sou produtor de eventos, trabalho no Mercury. Queria agradecer o Carlão e o Batalha, principalmente pelo convite. Batalha, você tinha acertado. Eu vim aqui para falar do disco que põe a pá de cal numa das minhas bandas favoritas, talvez a favorita, você sabe disso, que é o Dedicate to Chaos do Queensryche, tá?
Esse disco, lançado em 2011, ele traz uma sonoridade já defasada, que não tinha mais nada a ver com a banda naquela época, que já difere demais do que a banda se propunha a fazer, mesmo sendo uma banda que mudava de disco para disco. Enfim, um disco que não levou a lugar nenhum, e aquele disco que, no meu caso, você compra e continua lacrado lá na estante. Alô? Valeu, gente. Obrigado. Um disco ruim, muito ruim, de uma banda que eu gosto muito. Bom, eu fiquei entre o Kiss e o Queensryche, mas o Kiss não tem disco ruim. Nem o Hot in the Shade, Batalha, é ruim a esse ponto, né? Então eu fiquei com o Dedicate to Chaos, do Queensryche, o último álbum com Jeff Tate, o álbum que acabou sendo o estopim para a saída dele. Felizmente o Queensryche voltou a ser Queensryche sem ele. E é um disco que, para uma banda que foi conhecida como Thinking Man's Band, pela teoria inteligente das letras, pelo som refinado, isso aqui é o Seininger do Queensryche. Um disco que tem uma música chamada What We Do, para quem não conhece, dá uma pesquisada, tem até um clipe no YouTube, até na página oficial da banda no YouTube. É um negócio horrendo, o disco é ruim, tirando At The Edge, que é uma música realmente legal, que faz jus ao Queensryche, o disco é pavoroso. E eu lembro que, quando o disco foi lançado, uma entrevista do Scott Rockenfield dizendo que o disco era um mix entre o Rage for Order e o Empire. Aí eu falei assim, pô, maravilha, esse disco vai vir um absurdo. E eu recebi o disco, autografado pela banda, que eu era sócio do fã-clube, e quando eu ouvi eu tive vontade de quebrar e jogar fora, só não fiz isso por causa da coleção. Então, esse aqui é um dos piores discos que eu já ouvi, e é a minha dica ao inverso. Valeu! Salve, salve, galera do RMH! Valeu, Batalha! Muito obrigado, Carlão, pelo convite. Uma honra poder participar do programa. Sou fãzaço de vocês e do programa. Eu sou o Márcio, vocalista da banda Trema, e hoje o desafio é falar sobre o pior disco, o pior álbum de alguma banda que a gente goste bastante. Então eu vou aproveitar e falar da banda que eu mais gosto, que é o Van Halen. E, na minha opinião, o pior disco do Van Halen é o Women and Children First, de 1980. Longe, bem longe de ser um disco ruim na sua totalidade, que é muito difícil achar alguma coisa assim quando a gente fala de Van Halen. Mas eu acredito que esse disco, eles foram muito pro lado experimental. Tem algumas faixas como Tora Tora, Could This Be Magic, que realmente ficou muito longe do que a gente esperava ou estava acostumado de Van Halen. É legal sempre experimentar, mas eu acho que passou um pouquinho da conta. Tá bom? Era isso então. E eu não sei se era para falar, mas eu vou falar de qualquer jeito. O melhor disco do Van Halen é o 51-50. Valeu, gente. Obrigado de verdade. Rock and roll pra sempre. Aí, obrigado a Ricardo Batalha, o pessoal da RMH, pelo convite. O álbum que eu escolho é o Van Halen 1984. Para mim, o pior álbum da banda. Não só pela introdução dos teclados, com aquele timbre de teclado de churrascaria, mas eu considero as músicas muito ruins, inclusive Jump, o maior sucesso. O Ed, junto com o Michael Schenker, sempre foram, ainda são, minhas principais influências na guitarra, mas esse disco é decepcionante. Lançado em 83, no mesmo ano que eles vieram ao Brasil, e 3 shows, eu fui os 3, e até hoje eu considero o melhor show que eu já fui na minha vida. Então é isso, Van Halen 1984. Bleh. Fala, Batalha, beleza? João Duarte aqui, obrigado pelo convite de participar. Tarefa difícil, né? Falar do CD do Iron Maiden que a gente menos gosta. Mas tem que ser o Virtual Eleven, né? Esse aí é muito repetitivo, as músicas pouco inspiradas, né? Tem uma música lá que o refrão repete mais de 30 vezes a mesma frase, indo e voltando, não termina nunca, mas também tem clássicos lá, como o Future Real, The Clansman, Como Estais Amigos, pra mim são clássicas, né? E é uma pena, né, que o Blaze não se encaixou, mas é um cara muito legal, mas esse CD não condiz com o resto da discografia do Iron Maiden, né? Mas é uma pena, né? E pela cara do Nico no encarte, ele não tá muito feliz também, não. É isso aí, falou. Pessoal, um abraço. Fala aí, galera do RMH, Batalha. Eu acho que o meu álbum que eu menos gosto da minha banda favorita, o Guns N' Roses, é o Live Era. Porque ele é um álbum ao vivo, mas ele é um álbum semi ao vivo. E eu fui descobrir isso muito tempo depois que eu
ouvi ele bastante, me senti enganado. Muitos dos vocais o Axl regravou e a banda fez uma baita mixagem, regravando trecho. A banda tava numa fase ruim, separada, sei lá, achei meio estranho, mas acho que muita gente gosta e vai ser meio polêmico isso. Falou, grande abraço para vocês. Olá, eu sou o Júlio Marcondes, proprietário da Rádio Shockbox, e na minha opinião o pior álbum lançado na discografia de uma banda que eu gosto muito é esse daqui, o Cold Lake do Celtic Frost, ou Celtic Frost. Aqui no interior a gente fala Celtic Frost, que é mais fácil. Na minha opinião, é um álbum extremamente desnecessário dentro da discografia da banda. A banda que era pioneira, foi pioneira, né, do black metal, incorporou elementos importantes no estilo que são utilizados até hoje, e de repente lança um disco de hard rock. Talvez para acompanhar o mercado, mas que não agradou nem quem curtia a banda e nem quem curtia o estilo. Se foi uma piada de mau gosto. Então, só serviu para manchar a biografia da banda. Muitas outras bandas também cometeram o mesmo pecado. Enfim, faz parte do mundo da música. Eu queria agradecer ao Batalha e ao Carlão pela oportunidade de estar participando do programa, e valeu muito e até mais. Fala aí galera, meu nome é Silvio Lopes, eu sou guitarrista da banda Kingbird, e o meu amigo Batalha me deu a missão de falar de um disco ruim de uma banda boa que eu gosto bastante. Acho que um disco que não agradou nem a mim, nem ao público, ninguém, foi o Van Halen 3, né, meu, com o Gary Cherone nos vocais, que era o cara do Extreme. Assim, pô, é um puta disco legal de hard rock, não é um disco ruim, assim. Se você pensar numa banda de hard rock que fosse outra, né? Mas comparado com as outras obras do Van Halen, puta, acho que é um disco meio fraco. O vocal do Gary Cherone não, sei lá, não casou na banda. Ele tentou ir numa linha meio Sammy Hagar, mas ali, enfim, eu acho que pra mim não é legal. Eu não curto, não. É um álbum que, tipo, puta, eu não penso em ouvir, assim. Eu até lembrei dele agora pra fazer esse vídeo aqui, mas até fui ouvir, meu, confirmei. Não é um álbum legal, não curto não, velho. Na boa. Acho que do Van Halen, mesmo o último que eles gravaram com o Daily Roth é mais legal. Valeu! E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Lawrence do Face of Death. Comentar aí sobre o pior disco de uma banda que eu admiro, né? Então, teve um disco aí de uma banda que eu admiro muito. Quem me conhece sabe que eu gosto muito dessa banda. Que eu já tentei escutar esse disco em diversos momentos da vida, em diversas fases da vida. É o Renewal do Creator, que eu já tentei escutar várias vezes e não consigo. Beleza? É isso aí. Valeu, obrigado, um abraço a todos. Até! Saudações, eu sou Sérgio Mazu, vocalista da banda Semblant, onde eu divido as vozes com a minha parceira Mizu Hulin, e um dos sócios proprietários do Blood Rock Bar, na cidade de Curitiba, já há mais de 10 anos. Eu tô aqui hoje para falar, a convite do meu grande irmão Ricardo Batalha, sobre os discos que não funcionaram na minha concepção de fã e colecionador de discos de metal, né? Em primeiro lugar, o Lulu, do Metallica. Eu nunca achei sentido naquele disco existir, independente da banda querer prestar um tributo e fazer uma parceria com o Lou Reed. Acredito que não tenha nada da essência do Metallica naquele disco. Acho um disco ruim em vários aspectos, né? Eu não julgo Metallica fase Load, Reload ou Metallica até o final dos anos 80. Eu acho que o artista deve ser criativo e se reinventar da maneira que lhe convir, né? Mas aquele disco para mim foi um tiro no pé. E o último disco do Blind Guardian, ainda que seja sobre o nome Blind Guardian Twilight Orchestra, né, para já mostrar que é um outro sentido, é algo mais focado em trilha sonora, orquestração, não me agradou sob nenhum aspecto. Acho que eu estava esperando uma continuação do Beyond the Red Mirror, né, o disco de estúdio anterior, que eu achei muito bom, mas realmente escutei algo que não me agregou, né? Se eu quiser escutar realmente uma trilha sonora, eu vou buscar trilhas sonoras de filme e tal. Nada contra, não estou questionando e não estou oprimindo as intenções da banda, só digo que para mim, né, como fã de metal, não me agradou. Tá? Acho que foram esses dois discos que eu posso considerar um tiro no pé, um mais antigo e um
do presente aí, tá? Valeu! Fala pessoal do RMH, fala Ricardo, aqui é a Rafa Martini, baterista da Evendusk, e eu tô aqui a convite do Ricardo para falar sobre o álbum de uma banda que eu gosto muito, mas o álbum não foi tão bom assim. Eu gosto muito de Circos Máximos, para mim é uma das minhas bandas favoritas, eu tenho muita influência deles, mas esse último álbum eu não consigo engolir, chama Havoc, e eu acho ele muito alegre demais pro que o Circos Máximos se apresentou até agora. É um álbum que eu tentei escutar algumas vezes, eu não consigo simplesmente gostar. Mas eu recomendo a banda é incrível, até o terceiro álbum, pelo menos pra mim, caiu totalmente no meu gosto. É uma banda de prog metal, e eles estavam seguindo uma linha boa até o terceiro álbum, mas eu acho que esse quarto não rolou. Fala galera, eu sou o Devito do canal Plano D. Nesse especial dos discos mais fracos, eu vou colocar o Music from the Elder do Kiss, que é a minha banda do coração, mas esse é o disco que eu menos ouço. Não porque seja ruim, não é de tudo ruim o disco, mas é um disco totalmente diferente e eu acho que você tem que estar numa vibe específica para conseguir ouvir ele do começo ao fim. Apesar de ter músicas como a World Without Heroes, que também se tornaram clássicos da banda, você tem que estar realmente numa vibe assim para você pegar o disco e falar, putz, hoje eu vou escutar o Music from the Elder inteiro, de cabo a rabo. Você tem que estar realmente inspirado, vamos dizer assim. Então é isso aí, é esse disco que eu vou deixar aqui, Music from the Elder, Kiss. Fala aí galera, beleza? Antônio da Safra de Thrash Metal. Estou aqui a convite do Ricardo Batalha para falar sobre um disco que eu não gosto de uma banda que eu sou fã. Então eu escolhi o Destruction, The Last Successful Human Cannibal, gravado em 1998. Batalha, eu nunca vou te perdoar por você ter feito escutar esse disco, que eu realmente não gosto mesmo. Ele é flerta muito com groove metal, e eu acho que é uma fase que o thrash metal estava passando por um momento complicado no mercado. E o Destruction nessa época estava sem o Schmeier, então acho que perde muito da essência, né, da banda. Então é um disco que eu não recomendo para vocês ouvirem, né, a não ser aqueles que realmente possam vir a gostar de groove metal. Mas eu recomendo que vocês não ouçam, porque eu acho o disco realmente muito ruim. Embora o próprio Destruction não reconheça esse disco na discografia oficial. Então fica aí a não indicação. Beleza? Abraço. O pior disco entre minhas bandas favoritas. Fácil. Kaleidoscope do Living Colour. Living Colour é uma das bandas que eu mais amo. Esse aqui é o quarto disco dos caras, quarto disco estúdio, primeiro em 10 anos sem gravar. Em 2003 que eles lançaram esse disco aqui. Disco, composições bem abaixo da média. Gravação do álbum também é uma coisa que não me agrada, né? A masterização, a mixagem não ficou legal. A guitarra do Vernon Reid, uma guitarra ficou totalmente embolada, a massa rock, que não dá pra entender o que ele tentou fazer com o som da guitarra. Músicas sem impacto, raras exceções que salvam aqui. Flying e Sacred Ground, que é uma música que também são no Pride. É uma música que eles regravaram, que era uma música que veio no Pride, que era uma coletânea que só logo depois que a banda entrou no hiato. Então é um disco bem fraco, é um álbum que, se você quiser conhecer o Living Colour, não venham nesse aqui, esqueçam esse. Vou em todos os outros, esse aqui não, beleza? É isso. Alô pessoal do RMH, aqui é Frederico Batalha da SE Music, e todos sabem que eu sou aficionado pela banda Stryper, né? E tenho todos os trabalhos que eles lançaram, mas o CD Murder by Pride, pra mim é o pior. Eu escuto muito pouco e não coloco nenhuma das minhas coletâneas. Um grande abraço, parabéns pela qualidade do programa e fiquem com Deus. Salve pessoal, sou Carlos Pupo, editor do site Headbangers News, tudo bem com vocês? Eu fui desafiado aqui pelo amigo Ricardo Batalha para dizer qual o álbum que eu menos gosto da minha banda favorita. E eu tenho aqui para vocês, é o Never Say Die do Black Sabbath. Eu tenho todos os álbuns do Black Sabbath, sou fanzaço do Black Sabbath, mas nesse álbum aqui realmente eles estavam muito pouco inspirados. E assim, eu gosto até de outros álbuns do Black Sabbath, com o Tony Martin, com o Ian Gillan, mas esse aqui é bem fraquinho, tá pessoal? É isso.
Vai ter polêmica aí nessa lista toda, mas esta aqui é a minha opinião. E aí galera, beleza? Mestre Batalha pediu pra escolher o pior disco de uma das minhas bandas favoritas. E apesar de eu gostar muito de Metallica, de Behemoth, de tantas outras bandas, eu gosto muito de Megadeth. E o pior disco deles eu acho que é o Risk, que de todas as músicas, eu acho que só o single Crushing que dá pra a gente aturar. E apesar de ter Martin Friedman na guitarra, é um disco que deixa muito a desejar e vem muito pro lado comercial, né? Meio que querendo seguir a linha do Metallica no Load e Reload, mas não deu muito certo. É um dos piores discos da carreira deles. Mas Megadeth tem muito crédito e a gente releva isso aí. Valeu. Salve galera do RMH, os mestres Carlinhos e Ricardo Batalha. Eu sou o Thiago Prata da revista Road Crew e também do jornal Hoje em Dia de Belo Horizonte. O Ricardo Batalha me passou uma tarefa das mais ingratas, que é pegar o pior disco de uma banda das minhas favoritas. Então eu escolhi Exodus e escolhi esse disco aqui. Deve dar até uma polêmica, Exhibit B, The Human Condition. Pra mim é o disco que eu menos ouvi do Exodus, não por ele ser ruim, ele é um disco muito bom, mas acho que o Exodus nesse disco ele começa a apostar demais numa fórmula que é progressiva demais e que não caiu tão bem a banda. E olha que a banda tem músicas muito longas e muito técnicas e muito boas, mas nesse disco eu não consegui digerir tão bem. Pra mim é o pior disco do Exodus, mas a nível de Exodus isso não significa muita coisa, porque tudo que o Exodus já produziu, já fez de material é excelente. Então ainda assim eu recomendo. Um forte abraço a todos. Fala Batalha, aqui é o Java do Sonoridades, estou aqui no elevador, estava aqui fazendo uma caminhada básica para resolver as coisinhas. Bom, vamos falar aqui de um disco ruim, de uma das minhas bandas favoritas, é o Slang, do Def Leppard. Não gostei muito, né, porque eles se aproximaram muito do eletrônico na época, e é um disco que raramente uma ou outra música se salva, talvez duas. Enfim, deixei para vocês debaterem quais se salvam. Abraço. Fala aí galera do RMH, tudo bom? Sérgio Fassi aqui, o Serginho, baterista do Voodoo, falando com vocês. Queria aqui isolado, onde eu faço as lives, queria falar com vocês e mostrar o disco que eu menos gosto do rock. Tá aqui esse disco aqui, Deep Purple, Slave and Masters. Cara, disco que é com o John Lee Tanner no vocal. Não sei o que deu no Blackmore de fazer esse disco. Cara, eu sou muito fã de Purple, de Ian Pace. E simplesmente esse disco é totalmente desnecessário, né? Um disco que foi feito, sei lá por quê. Entendeu? A banda toda afiada, toda afinadinha, mas num desânimo geral. Enfim, esse é o disco que eu menos gosto. Valeu? Brigadão aí, galera do RMH. Tamo junto, isolado. Valeu, até mais. Olá galera, tudo bom? Olá Batalha, meu nome é André Smirnoff, eu sou editor do fanzine Mosh e o Batalha me deu aqui uma difícil tarefa, quer dizer, até o ponto foi fácil, de uma banda que eu curto e que realmente mandou mal, tem um álbum péssimo. Bom, eu vou chutar logo o pau da barraca e vou dizer pra vocês logo, Metallica. Na verdade, Metallica pra mim foi muito bom até o Master of Puppets. Depois disso, não me desce muito bem. Até acho legal, bacana o And Just For All e o Black Album, mas depois disso foi uma derrocada. E essa derrocada culminou com um péssimo, excelente, péssimo, pior álbum do Metallica, que foi Lulu. Sem dúvida nenhuma, Lulu é da bunda, né? Então eu fico com o Lulu para dizer que é o pior álbum do Metallica. E você, qual é o seu? Salve rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel Martins, vocalista da Matilha. E tô aqui a convite do meu querido irmão Ricardo Batalha Desenho para falar um dos piores discos de uma das minhas bandas favoritas, né? É um lance meio polêmico aí de... Pensando aqui em muitas coisas, eu vou falar de uma das bandas que eu mais amo, que mais me influenciou, que é Bon Jovi. E eu vou não indicar, o What About Now, de 2013, que aí já desencadeou essa sequência dos discos
do Bon Jovi de 2010 ali pra frente, né, dos anos 2010, né, esse é de 2013, que é muita coisa muito igual, muito, sei lá, pra mim ali é meio complicado, né, até o Lost Highway ali de 2007 ali, eu amo pra caralho e o Lost Highway já tem umas coisas meio puxadas, né, mas é isso, né, não deixo de amar a banda, mas é isso, fica aqui a minha indicação, tamo junto. Fala galera, aqui é Emerson Mel da banda Dancing Flame de Volta Redonda. Estou aqui hoje convocado pelo Mestre Batalha para falar do pior disco de uma banda que eu curto. Eu vou falar do Equator do Uriah Heep. Esse disco que é uma unanimidade entre os fãs do Uriah Heep como sendo o pior da banda. Até hoje eu nunca achei um fã que defenda esse disco. Realmente a produção deixa muito a desejar, um som muito pasteurizado, os timbres dos instrumentos bem pasteurizados, as composições sem inspiração, né? E ele fecha a trilogia dos álbuns com o vocalista Peter Golby. Começou com Abominable de 82, Red First de 83 e esse aqui fechando. Desse disco eu salvo 2 músicas, a balada Little Rich Girl e a The Night of the Wolf, que fecha o álbum, que eu acho que ainda tem um pouco do espírito do velho Uriah Heep. Salve moçada, Márcio Caima na área, um disco de uma banda que eu amo que eu não gosto. Bom, a gente podia falar do disco do Van Halen com o Gary Cherone, mas pra mim é o Black Album do Metallica. Isso dá uma complicação do cacete, mas pra quem é apaixonado pela banda, que ouviu eles desde a época do Metal Massacre, quando a gente era bem molequinho, tinha 11, 12 anos de idade, acompanhou bem a história da banda, é o disco que a banda ficou comercial, né? É um disco ganchudo, o Bob Rock chegou e transformou numa banda pop, né? Tem canções excelentes, mas pra mim, que eu considero o Master of Puppets um dos maiores discos de todos os tempos, né? O Black Album é uma cisão, não que seja um disco ruim, mas é um disco que pra mim é um momento como mostrava para onde o mercado do rock and roll estava indo, corporativo, né? É o que temos.